Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos. Hoje vai sair um videozinho mostrando como jogar o For The Quest. Então fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe das regras desse jogo. Se tá aqui assistindo o vídeo, não se esqueça, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e marque o sininho das notificações. Lembrando que o jogo For The Quest aqui, ele é produzido pela 101 Games, tá? Os links estão aí nos cards e ele foi emprestado para nós pelo Joquinhos Hard. Então confere lá o canal da 101 Games e o canal do Joquinhos Hard, links na descrição. Já fizemos um vídeo com unboxing do jogo, tá? O link tá nos cards. É importante observar que muito pouco muda do jogo em relação ao modo solo, o modo cooperativo ou o modo Nocron, que é o modo mestre contra os jogadores. Principalmente o que vai mudar é, em algumas situações, no modo solo e cooperativo, as coisas são sorteadas aleatoriamente. Normalmente tu compra uma carta embaralhada, enquanto que no modo Nocron tu pode escolher quando usar, qual usar, o momento mais oportuno para causar mais dano e atrapalhar o máximo possível os jogadores, porque é aquele modo em que o narrador quer vencer os jogadores, tá? Então não é um sistema de RPG onde os jogadores vão contar a história, não. No For The Quest é o mestre contra os jogadores, tu tá ali pra fazer eles perder. Porque existem as regras da campanha que tu não vai poder modificar, mas a ordem que tu ataca, esse tipo de coisa, tu pode escolher o momento mais oportuno para fazer os jogadores perderem mesmo, a ideia é essa. Então agora vamos mostrar na mesa como é que monta o tabuleiro e eu vou explicando as regras básicas do jogo. Sabe aquela jogatina competitiva que tu tá quase conseguindo lá ganhar e perde? Porque tá faltando foco. E se tá faltando foco, a Overclock te ajuda. A Overclock não é um energético comum. A Overclock tem muita vitamina e principalmente colina, que ajuda no foco e na concentração. Então nós temos um link que tá aqui na descrição do vídeo com várias ofertas do Overclock e ainda o nosso cupom PATO10 para conseguir mais 10% de desconto. Então, pessoal, olha só. Primeiramente, a gente vai montar o tabuleiro conforme a missão. Nós vamos ter como exemplo a missão 1, que é essa aqui, tá? Então, a gente vai montar o tabuleiro conforme está indicando aqui. É muito importante a gente seguir as missões, porque aqui a gente tem 6 campanhas, cada uma delas com diversas missões. Então, isso é bom que os jogadores vão upando o personagem. No For The Quest, os personagens upam. Então vai dar um sabor maior e uma quantidade maior de partidas a jogar com o jogo, mantendo os jogadores empolgados, né? Já que tu quer teu personagem ficar mais forte. Então vamos lá, na missão 1 ele usa o mapa E, B, G e D. Então a gente tem que procurar aqui o mapa E, B, G e D. Ó, aqui no cantinho tem aqui o C, olha só. Então nós vamos usar o outro lado que é o G, tá? Beleza. E nós temos que montar ele com essa estrutura aqui, ó. Então vai ter que ir olhando as figuras e montando, tá? E só vai usar o que está colorido, o que está preto e branco são partes que não estão usando. Olha só, uma vez montado o tabuleiro, nós temos que distribuir os tokens na sala indicada na missão, pela vontade do Nocron ou aleatoriamente nos outros modos. Quais são os tokens indicados? Olha aqui, ó, as marcações aqui, ó, esses símbolozinhos de interrogação, uma mesa aqui, ó, e uns outros símbolozinhos. Ó, do outro lado da missão tá as regras, tá? Aqui uma dica, uma crítica construtiva, ó, aqui tá o Missão Rapto, tá? E aqui tá o mapa da Missão Rapto. Seria legal se fosse assim, ó, sabe? Ó, missão e mapa, eu acho que seria mais legal, mas enfim. É, tá bom. Então pessoal, montamos o cenário aqui, faltou montar as portas, só que eles são muito frágeis para encaixar na basezinha deles, tá? A base deles eu achei ela bem frágilzinha. Então eu preferi não mexer, porque eu fiquei com medo de estragar, e como eu já disse, o jogo não é meu, ele está só sendo emprestado. Mas enfim, existem algumas portas, tá, que tu deixaria elas em pé assim, tá? Esses tokens aqui, que são os tokens de evento quando tu abre a porta, eles podem ser tesouros, armadilhas, tá? Estão conseguindo ver? Eles podem ser distribuídos aqui conforme a missão, de forma assim, aleatória, tá? Tu vai embaralhar assim e vai largar. Ou eles podem ser escolhidos se o Nocron quer prejudicar mais ou menos os jogadores. Agora a gente também precisa separar as cartas, conforme a missão. No outro vídeo eu disse que essas cartas aqui eram de monstro, tá? Mas na verdade esses dois bichinhos que vêm aqui são os pets do druida, tá? Eu vou separar aqui, ó, um goblinzinho e um orc
só para exemplificar. Nós também precisamos separar as cartas de feitiço de Nulcrum, que é essas aqui, ó, que são os feitiços que ele vai usar nos jogadores. Agora, o que também precisa estar separado? As cartas de equipamento, as cartas de relíquia e as cartas de exploração, tá? As de procura. Nessa missão introdutória não há como encontrar nenhuma relíquia, tá? Mas isso vai depender de cada missão. Em algumas situações, será necessário pegar alguma carta específica daqui, porque a missão diz, a armadilha tal será desarmada. Será armada, você encontrará tal coisa, então tu já separa previamente. Feito isso, é hora de dizer para os jogadores a condição de vitória da missão. Então, no caso dessa missão aqui, ó, para alcançar o objetivo da missão, todos os heróis precisam adentrar o portal assim que o necromante for vencido. Adentrar o portal, que tá aqui, ó. Vocês conseguem ver? Esse aqui, ó. Bom, agora é hora de escolher os heróis. Cada jogador vai poder escolher o seu herói e vai pegar não só a ficha do herói, aqui nós temos o mago, do anão, tá? São 10 heróis, né? Eu peguei esses aqui só para exemplo. Como a miniatura, tá? Miniatura do mago, tá? Miniatura do bárbaro, e miniatura do anão. Os vilões, os monstrinhos também tem miniatura, tá? Beleza? Mas é necessário também pegar a ficha. Por quê? Porque tu vai upar teu personagem. Algumas coisas tu vai ter que anotar na ficha. Então, o que vem aqui, tá? É o inicial. Tu passa aqui pra ficha e aí tu passa a usar só a ficha, beleza? Caso o teu personagem seja um mago, ele vai poder iniciar com magias, então ele vai poder pegar 4 magias. Então, do bolo de cartas, tu escolhe quais são as de magia, que se não me engano são essas aqui, ó, magia. São essas vermelhas, ó. É separado por classe, né? Druida, bárbaro, clérigo, tá? Bárbaro é ótimo, né? Druida, bardo e clérigo. Então vamos pegar aqui 4 magias, tá? Pode ser qualquer uma, eu peguei aleatoriamente, tá? Eu peguei a magia Névoa de Sono, Bola de Fogo, Dardos Místicos e Passos Velozes. Peguei as 4 primeiras que estavam ali na frente. Na cartinha de magia vem todas as regras para usar a magia. O que os jogadores podem fazer? Cada jogador tem 2 ações básicas por turno e quantas ações livres forem necessárias. Quais são as ações básicas? Andar. Ele pode andar na vertical, diagonal ou horizontal, o número de passos indicados na ficha. Então, por exemplo, o meu mago, ele tem 7 passos. Estão vendo aqui? 7 passos, ó. Então, o mago, ele pode andar, olha só, se ele estiver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou ele pode andar na diagonal também, tá? Então, ele poderia fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, aqui tá bloqueado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que ele precisaria fazer daqui a pouco uma voltinha assim como eu fiz? Para desviar de um obstáculo. Digamos que tivesse um baú aqui, ele não pode passar por cima, então ele vai ter que contornar. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele não pode passar por cima de um objeto, de um outro jogador ou de um monstro, ele tem que desviar. Outra ação básica é atacar. O jogador realiza um ataque corpo a corpo utilizando sua força ou destreza, conforme indicado na ficha, ou a distância, utilizando a destreza. É rolada uma quantidade de dados igual ao modificador de atributo mais a quantidade de dados indicada pela arma. Cada dado que passar a defesa do alvo, ele sofre um ponto de dano e perde saúde. Ó, o anão ele inicia o jogo com um porrete, que o ataque é igual à sua força. A força do anão é 13, então o porrete também tem um ataque de 3. Isso significa que o anão vai rolar 6 dados quando ele for fazer um ataque. Ah, não, aí ele extrapolou. Vamos dar um exemplo que o anão, ele está atacando o Goblin, tá? Vamos pegar a fichinha do Goblin aqui. A defesa do Goblin é 2, tá? Olha como o sistema de combate é bem simples. E o anão, como eu já disse, ele tem força 3 e o porrete dele dá mais 3 dados. Então ele vai rolar 6 dados. Então vamos lá, rolando os dados. Ó, esse aqui é uma falha, é um Nulcrum, tá? É o 1, então é um 1. Aqui tirou 3 e aqui tirou 5, tá? Agora eu rolo de novo. Ó, 13, 5 e 1. Agora eu tirei 4, 5 e esse aqui é o 6, tá? Então eu tirei 4 vezes um número acima da defesa do Goblin, que a defesa é 2. Então eu consegui dar
5 danos no Goblin. A saúde do Goblin é 1, então eu matei o Goblin. Obviamente que para um ataque corpo a corpo, os inimigos têm que estar adjacentes do anão, né? Então ele só poderia atacar o anão, o Goblin se estivesse perto, esse Orc aqui longe, o anão no corpo a corpo não conseguiria atacar. Mas ele pode fazer 2 ações, uma outra da ação dele poderia ser andar, né? Para fazer um outro ataque. Uma coisa importante de falar no atacar é que se tu tirar uma falha crítica, que significa que todos os dados que tu jogou, no caso do exemplo que nós fizemos do anão, que foram 6, saírem 1, a arma recebe 1 de dano, que tá aqui, ó, olha na fichinha. Repara aqui, ó, na arma aqui, ó, tem dano, tá? Uma vez que a arma tenha recebido dano, alguém com uma habilidade de ferreiro pode arrumar ela, ou ela pode ser arrumada na cidade. Se ela receber 2 de dano, a arma quebra e tu perde a arma. Outra ação básica que tem, conjurar uma magia. A gente escolhe uma magia que vai conjurar. No caso, por exemplo, passos velozes, ó, tá? Cartinha, passos velozes de magia. Você é um alvo no alcance e ganha uma ação básica extra na rodada. Ó, você molda o tempo e tudo fica lento, menos você. Então tu pode conjurar em ti mesmo ou em outra pessoa. Outra ação básica que temos é procurar. Quando que pode ser procurado? Quando se está dentro de uma sala, exceto na sala que se inicia, ou quando há um item indicado para procurar, por exemplo, um baú, tá? Por exemplo, eu tenho um baú aqui no corredor, bom, eu posso procurar no baú, mas num corredor vazio eu não posso procurar. Como é que é feita a procura? Tu compra uma carta dessa pilha aqui, ó, tá? Que são as cartas de exploração. Então, comprando uma carta, tu fez uma procura. Poderia ser uma armadilha, ó, achei uma armadilha. Poderia ser, achei uma gema, tá? Então tem diversas cartinhas. Uma coisa que eu não falei foi dos atributos dos personagens, né? É força, destreza, intelecto, defesa, saúde e passos. Ou seja, é a vida, o deslocamento, força, intelecto e destreza são as características principais e a defesa, a armadura dele. É uma fichinha bem simplesinha, apenas 6 itens a serem observados. Aqui atrás tem a escadinha de quando vai subindo de nível, o que cada personagem ganha. Agora uma observação importante sobre o procurar. Cada herói pode procurar uma única vez numa sala e uma única vez em um baú. Cada herói. Exceto nos itens, né? Então no caso no baú, o baú só pode ser procurado uma única vez. Então se numa sala tiver um baú e eu entrar com 3 heróis, cada herói vai procurar uma vez na sala e um dos heróis vai poder procurar no baú também. Então tem essa limitação de procura. Você não pode entrar numa sala, se trancar nela e ficar para sempre procurando ali dentro. É mesmo, é? Desarmar armadilhas. Sempre que um jogador encontrar uma armadilha, por exemplo, um símbolozinho de armadilha, tá? Tava aqui, ó. Ou ele comprou uma armadilha, como nós já vimos aqui, né? Sem querer ele achou uma armadilha. Ele tem a chance de desarmar essa armadilha, conforme as regras da armadilha. Então, nesse caso aqui, ó, nesta armadilha, um teste de intelecto com dificuldade 5 para escapar e, caso falhe, as chamas o atingirão, fazendo com que você perca 2 pontos de saúde. Então, é 5 de intelecto para escapar. Ah, como é que joga? Quantos pontos de intelecto tem? 2. Então, tu joga 2 dados. Pelo menos num deles tem que sair 5. Ó, um saiu 5, consegui desarmar a armadilha. Agora, quais são as ações livres que os jogadores podem fazer? Os personagens podem interagir entre eles, ou seja, conversar, trocar ideias, dar dicas e combinar ações. Ah, usa essa magia em mim que eu vou pular em tal lugar. Eu vou fazer tal coisa, então tu fica aí me esperando. Abrir portas, acionar alavancas e entregar equipamento. Pode ser feitas livremente, se o objeto tiver alcance, né? Então eu só posso abrir uma porta se eu estiver adjacente à porta, né? Eu tenho que estar aqui para conseguir abrir essa porta, senão eu não consigo. Mesma coisa se for uma alavanca. Mas elas também podem ser no movimento. Por exemplo, eu estou passando nesse corredor, eu tenho 5 passos, ó. 1, abrir a porta, 2, 3, 4, 5. Eu não perco uma ação de movimento por na passada, sabe? Passei, girei a maçaneta e abri a porta. Pode ser feito dessa forma. Outra ação livre. Usar, trocar equipamentos e ativar a habilidade. Livre no turno de cada personagem. Bom, uma vez que os jogadores tenham feito todas as ações deles, que são andar, atacar, conjurar magias, abrir e fechar portas, acionar alavancas, usar itens, trocar itens e conversar, é o turno do Nocron, tá?
O que o núcleo tem que fazer no turno dele? Por exemplo, se os jogadores entraram numa sala, o núcleo tem que descrever o que é visto na sala. Tem uma mesa, tem um portal, tem uma porta, tem um goblin, né? Tem que ser descrito. Ou se os jogadores avistarem um objeto. Ah, ali tem um baú assim, assim, assim. Então é a função do núcleo descrever as coisas. Quando nós adicionamos uma mobília, e isso a gente tem que olhar aqui no escudinho do mestre, que não tem no livro de regras, eu não sei porquê, mas cada mobília, ela tem, olhem só, aqui, ó, estão vendo? Ó, então, por exemplo, aqui, ó, o nosso aqui, ó, que é o altar, o que o altar tem? O altar, ele pode ter uma runa, nada, água benta ou tônico da força. Então eu rolo um dado, tirei 6, então ele tem um tônico da força. Então eu vou vir aqui na cartinha de equipamentos, procurar o tônico da força, tu vai pegar o tônico da força e entregar para o jogador que achou, tá? Então sempre que o núcleo, um jogador entrar numa sala e tiver uma mobília, pode ser uma estante, olha só, quais mobílias que nós temos? Mesa de tortura, estante, armário, expositor de armas, altar, um trono, uma mesa de estudos e uma tumba. Sempre que encontrar algum desses itens, rola o D6 para dizer o que tem no objeto, né? no mobiliário, tá? Isso é importante também e a função do núcleo, como mestre, passar essa informação para os jogadores. Olha que legal! Olha lá, olha só! O que mais o núcleo pode fazer? Sortear monstros na sala, conforme a tabela. Ah, e qual é a tabela? Bom, essa é a tabelinha que está no livro das missões. Ó, encontros por sala, tá? Então tem uma tabelinha aqui, ele vai jogar um D6 e vai fazer conforme aqui, ó. Se cair 6, tem 2 zumbis, se cair 2, tem 2 esqueletos, se cair 1, tem 2 goblins. Rolar o dado do feitiço. O núcleo rola um dado, 4. Se o resultado for 1 ou 2, o núcleo escolhe um dos feitiços do núcleo, que são esses aqui, tá? Ou compra um aleatório da pilha, tá? Caso esteja jogando no modo cooperativo ou sozinho. E aplica o efeito imediatamente. Então o núcleo sempre vai ter um feitiço conjurado no seu turno, caso caia 1 ou 2 nos dados. Ativar monstro errante. Caso haja um marcador de monstro errante, que é esse aqui, vai ativar o monstro errante desse local aqui. Como é que rola o monstro errante? Rola um dadinho. Se o resultado for 1 ou 2, vai aparecer um monstro aqui. Se não for, não aparece nenhum. Todo o turno. E, obviamente, o núcleo pode combater caso ele tenha colocado inimigos na mesa. O pau vai comer solto aqui agora e, moçada, todo mundo pra trás. Caso ele tenha colocado o seu orc aqui e o seu goblin, ele vai poder combater os jogadores. Role um dado e siga os resultados indicados na carta do monstro. Como é que é a carta do monstro? Ataque, defesa, saúde e passos. Os monstros não têm intelecto, tá? E ele tem as ações dele, aqui embaixo, tá? Estão vendo as ações ali? Não sei se dá para ler. As ações do orc são: se cair 1, faz um ataque defensivo. Se cair 2 ou 5, faz um ataque. Se cair 6, entra em fúria e faz um ataque com mais um dado de ataque. Então, no turno do monstro, quando ele for atacar, tu vai rolar um dado. Ó, tirei 6. Só que os monstros, eles podem no máximo fazer uma ação e andar. Eu não posso atacar 2 vezes no caso dos monstros, eu tenho que atacar e andar necessariamente, tá? Ou andar e atacar, a ordem pode ser escolhida. Agora em questão à saúde, tá? Tanto dos personagens que tem saúde, por exemplo aqui o anãozinho tem 8 pontos de saúde, tá? E o nosso goblinzinho ali que nós já vimos, ele tem... Quantos pontinhos era? Bem pouquinhos pontinhos de saúde. O goblinzinho tem 1 ponto de saúde. Um único ataque mata o goblinzinho. Morri! Chegando a 0 pontos, monstros e heróis cairão. No caso dos heróis, que não puderem ser levantados por alguma magia ou item, perderão a partida. Então um dos modos de tu perder no jogo é com um dos personagens caindo. Agora como é que se vence o jogo? Uma vez finalizada a condição de vitória, os jogadores são teleportados para a Torre de Benno, com todos os itens encontrados. Então, achou moedinha no baú? Fica com ela. Achou pergaminho na mesa? Fica com ele. Achou poção na sala? Fica com ela. Eles são teleportados para a cidade e ganharão 1 ponto de vitória que vai ser anotado na ficha. Por que é importante os pontos de vitória? Porque a cada 5 pontos de vitória, eles sobem de nível, tá? Então, dessa forma, concluindo mais missões, eles vão subir mais de nível, vão ficar mais fortes e vão poder gastar dinheiro comprando itens melhores. Agora, como é que não se ganha a partida?
Primeiro caso, nós já falamos, é um personagem morrendo, tá? Então, se um personagem tombar em combate e não puder ser levantado por uma magia de cura, algo do tipo, todos perdem a missão. Neste caso, eles deixam todos os itens, não podem pegar nenhum item que encontrou, só com seus itens que já iniciaram. E eles têm que riscar da ficha um ponto de vitória, caso tenha algum. Outra coisa importante, é possível tu não conseguir completar a missão. Por exemplo, o objetivo da missão é combater o necromante. Se eles não conseguirem combater o necromante, eles não completaram a missão, eles perdem da mesma forma, deixam os itens e riscam um ponto de vitória. Agora um resuminho do que eu achei do jogo. Achei as bases bem difícil de encaixar o papelzinho, tá? Essa partezinha aqui que abre e segura a base é bem difícil de abrir, tá? Eu tive que usar um estilete para cortar ela ali, porque ela não abria de jeito nenhum. Como eu já disse, as missões elas podiam ser na página inteira, porque essas regras aqui não são dessa missão, são da missão que está na página anterior. Eu achei isso meio errado, tá? Era para ser inteiro, tudo numa só. E a portinha, como eu disse, eu não consegui montar, eu achei o papelzinho daqui de baixo muito frágil, eu fiquei com medo de estragar, e como o jogo não é meu, eu preferi não mexer. Mas, de um modo geral, o jogo é fantástico por seguintes motivos. É muito simples. São pouquíssimas regras, tá? A gente resumiu as regras aqui rapidamente, e são regras muito fáceis de entender. O ataque é a quantidade de dados, é só comparar com o ponto de defesa, perde a quantidade de saúde, a quantidade de passos já está ali. Não tem muita dificuldade. Tu pode fazer infinitas missões com esse tabuleiro, porque tu vai gerando aleatoriedades com ele, né? Usando essas fichinhas aqui para bloquear as passagens, tu vai criando labirintos e salas diferentes, coisa do tipo, preenchendo com as mobílias, deixa bem dinâmico. Uma vez terminadas essas missões, tu pode inventar tuas próprias missões. E isso é uma coisa muito importante para falar, sobre inventar missões, porque o próximo vídeo que eu vou fazer é sobre o modo RPG. Sim, é possível jogar RPG com For The Quest. Então quem gostou, deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e falou!